Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. É sempre uma alegria e uma honra poder estarmos juntos aqui na nossa série de estudos da nossa igreja. Quero agradecer a você que tem estado conosco nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje nós vamos encerrar uma série de estudos, a série A Vida Debaixo do Sol, baseado no livro de Eclesiastes. Eu quero convidar você hoje a pegar a sua Bíblia, se você tiver uma próxima de você, e juntos estudarmos os capítulos 11 e 12 de Eclesiastes. Mas antes, eu queria fazer um rápido resumo daquilo que nós vimos nessas últimas semanas. O livro de Eclesiastes, ele trabalha com uma realidade, a realidade de que é possível ter uma vida boa. Mas ao mesmo tempo, ele trabalha com uma outra realidade, que a vida é vapor, que a vida é hevel, fumaça. Se você tentar pegar a vida pelas mãos e achar que você consegue controlar a vida do seu jeito, você vai se decepcionar. E o livro de Eclesiastes fala sobre isso. Ele fala sobre a história de um homem que decidiu buscar o sentido da vida, decidiu buscar um caminho de vida fora de Deus, uma vida apenas debaixo do sol. E nós vimos no livro de Eclesiastes essa jornada. Então no capítulo 1 e no capítulo 2, ele parte em busca de uma vida baseada no conhecimento, na sabedoria, no acúmulo de informações e de capacidades. Ele vê que isso traz canseiro e enfado, mas não satisfaz a alma. Depois, no capítulo 2, ele foca na vida dos prazeres, da diversão, do entretenimento. Também não satisfaz. Ele tenta em grandes projetos, em realizações, no trabalho. E ele vai dizer, Eclesiastes capítulo 2, que isso trouxe a ele desesperança. Depois, o pregador do texto de Eclesiastes vai refletir sobre o tempo. Ele vai mostrar que o tempo ele é finito. Mas Deus colocou no homem um senso de eternidade. E aqui ele dá uma pista importante. Não dá para viver nesse mundo sem levar Deus em consideração. O texto continua, Eclesiastes capítulo 4, e ele fala sobre as tribulações e as desigualdades da vida. Depois, no capítulo 5, ele vai falar sobre a vaidade, o erro que é depositar a sua vida nas riquezas. Porque você pode trabalhar a vida toda e descobrir que você acumulou para outra pessoa, que vai usufruir e desfrutar daquilo que você não desfrutou. Depois ele entra no capítulo 6 e no capítulo 7, onde ele vai fazer um contraponto entre a tolice e a sabedoria. E ele vai falar coisas que parecem muito contrárias àquilo que a nossa cultura diz. Ele vai dizer, por exemplo, em Eclesiastes 7:2, que é melhor ir na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto, você aprende uma lição. Você se lembra que a vida é finita. Você também lembra, capítulo 7, verso 14, que no dia da alegria você deve celebrar. Mas no dia da adversidade você deve considerar os seus caminhos. Porque tanto um, a alegria, quanto o outro, a dor e a dificuldade, surgem para todos os seres humanos. Depois, no capítulo 8, o pregador ele continua nessa jornada e ele busca entender a realidade do que é a sabedoria mais profunda e ele se relata com uma realidade que todos nós iremos enfrentar, a realidade da morte. A gente vai ver isso em Eclesiastes 8 e Eclesiastes 9. Ele vai falar um texto que talvez você que é um cristão ou membro de uma igreja, você já deve ter ouvido. Tudo que vier às suas mãos, faze-o conforme as suas forças. O interessante é que o contexto deste texto não fala de trabalho, fala de você aproveitar a vida. O texto continua, o capítulo 10, e ele vai mostrar uma realidade que parece óbvia, mas não é. Bom, se o que eu faço talvez não faça sentido, então por que ser sábio? Por que buscar ter uma vida de sabedoria? E ele responde no capítulo 10. Entrar num caminho de tolice, ou seja, entrar num caminho onde você ignora aquilo que gera crescimento, é um caminho destrutivo. É melhor ser sábio do que ser tolo. Ainda que tanto o sábio quanto o tolo sofram das mesmas dores e realidades, ainda que a gente não consiga entender por quê.
E aí, o pregador vai terminando a sua jornada e ele entra no capítulo de número 11. Ele vai falar 3 importantes lições para nós no capítulo de número 11 e 12 que eu quero destacar hoje. Se você tiver uma Bíblia, eu quero convidar você a ler comigo Eclesiastes no capítulo 11. A primeira lição que ele vai mostrar para a gente é que nós não devemos perder as oportunidades que aparecem nas nossas vidas. Veja aí, se você tiver com sua Bíblia, Eclesiastes 11, a partir do verso de número 1. Diz assim o texto: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, o lugar em que cair ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E o texto continua. O que ele está dizendo para você e para mim é que, sim, a vida é complexa. Sim, a vida tem momentos e situações e estações da vida que são maravilhosos. E sim, a vida tem momentos difíceis e complexos, duros mesmo, sofridos. Mas ele está dizendo para você e para mim, olha, aproveite as oportunidades, vá adiante. Você tem algo que você deseja fazer, faça. Porque você não sabe o futuro. Uma coisa que o texto vai dizer, ele garante para você. Se você não fizer nada, nada vai ocorrer. Mas se você fizer, bom, talvez não dê certo. Mas se você não fizer nada, com certeza, nada vai dar certo. E esse é um ponto muito importante, porque o verso 4 de Eclesiastes 11 vai dizer, olha, se você espera as condições perfeitas, o momento ideal, você não vai colher, porque você não vai plantar. Então ele vai dizer para a gente, em meio à complexidade da vida, você corre o risco de desanimar. Você corre o risco de olhar para o seu momento de sofrimento, você corre o risco de olhar para a sua realidade, que é muito difícil, e achar que não vale a pena. E o autor de Eclesiastes está dizendo para você e para mim, olha, avance. Avance apesar das incertezas, porque você não conhece os caminhos de Deus. Você não sabe se aquilo que você fará dará uma boa semente. Mas com certeza, se você não fizer nada, não vai dar semente nenhuma. Então avance. Avance nas suas oportunidades. Essa é a primeira lição que o texto vai mostrar no Eclesiastes 11. Mas ele mostra também uma segunda importante lição, que é a seguinte: valorize a sua vida, valorize a sua juventude, valorize a sua saúde, valorize a vida que você tem, porque um dia ela acaba. Veja aí Eclesiastes 11, a partir do verso de número 9. Ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos, mas saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera são vaidade. E aí ele entra no capítulo 12 fazendo um retrato muito realista, muito bonito, poético e ao mesmo tempo triste do que é a nossa vida. Veja aí Eclesiastes 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Aqui ele começa a relatar os efeitos da velhice no nosso corpo. A perda da visão, a dificuldade de enxergar bem as coisas. Verso 3. Lembre-se do seu Criador antes do dia em que tremerem os guardas da sua casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Você conhece alguém muito forte? Um dia ele vai envelhecer.
E ainda que ele se mantenha forte, vigoroso, idoso, ele já não vai ser mais tão forte quanto era quando jovem. E não interessa quantas cirurgias, exercícios, boa alimentação ou qualquer tratamento que você faça, isso vai acontecer com você, mais cedo ou mais tarde. Sem dúvida nenhuma. Ele continua. Eclesiastes 12, versos de número 4. Faça isso. Isso o quê? Lembre-se do seu Criador. Antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e de se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite. A audição diminui, se passa a ter mais medo, o risco de quedas e sofrimento físico aumenta, doenças aparecem, pessoas que nós amamos se vão, e a cada pessoa que nós amamos que se vai, nós nos lembramos que nós vamos também, um dia, prestar contas a Deus. O texto continua, Eclesiastes 12, 6. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Lembre-se disso. Por quê? Verso 8. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Esse texto ele vai nos lembrar que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui hoje, mas nós não garantimos que estaremos amanhã. Isso vale para jovens, isso vale para idosos, isso vale para adultos, isso vale para cada um de nós. O texto diz que nós devemos buscar viver a vida, mas lembrar que existe um Criador e valorizar a vida que recebemos. Por mais difícil que seja, por mais aparentemente injusta que seja, por mais complicada que seja. Um terceiro ponto que ele destaca é o final do texto. Ele termina o texto com essa nota e ele conclui, chamando você e eu a termos uma vida dedicada a Deus. Veja aí o verso 9 de Eclesiastes 12. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Provém de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. E ele termina verso 13 e 14, o livro de Eclesiastes. De tudo o que você ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O texto termina com uma aparente busca de severidade. E, de certa forma, sim, Deus irá julgar cada ato que você faça. Mas existe uma forma de ler esse texto que é mais inteligente. É lembrar de temer a Deus. O texto está dizendo que o Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, é um livro difícil. É um livro que às vezes nos deixa desconcertados porque ele fala a verdade. Porque você sabe, muitas vezes preferimos um caminho onde as pessoas fingem que falam a verdade e nós fingimos que acreditamos no que as pessoas falam. Não é o caso da Bíblia e não é o caso de Eclesiastes. A Bíblia fala a verdade. E o texto, o livro de Eclesiastes, ele nos quer alertar para uma verdade. E a verdade é, se você buscar construir a sua vida apenas em si mesmo, apenas buscando as coisas debaixo do sol, você vai ter bons momentos. Você vai ter momentos de alegria, prazer, satisfação? Sim. Mas no final, só vai sobrar fumaça na sua mão. Só vai sobrar vento na sua mão. Isso é,
não vai sobrar nada. E quando as realidades duras da vida, o sofrimento, a morte, a tristeza, as injustiças, aquilo que nos deixa perplexos, ocorrerem com você, e não tenha dúvidas, elas irão ocorrer mais cedo ou mais tarde. Você não terá chão aonde pisar, porque você escolheu construir a sua vida em algo que é vapor. É por isso que o livro de Eclesiastes está na Bíblia, para alertar você e a mim que existe um outro caminho, um caminho melhor, um caminho onde você pode viver esta vida de forma a desfrutar do melhor dela, mas tendo a certeza de que existe uma âncora para a sua vida, uma âncora para o seu futuro, uma âncora para a sua história. E o verso 13 e 14 do texto de Eclesiastes, do capítulo 12, diz: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Só que nós temos um problema. Nenhum de nós consegue guardar todos os mandamentos do Senhor por nós mesmos. E por isso, a vida se torna um fardo. Porque nós sabemos que nós não damos conta. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, porque amou a você e a mim, não porque merecêssemos, não porque somos bons, não porque fazemos coisas boas, mas única e exclusivamente pelo amor dele por nós, pela sua graça, ele permitiu que o seu Filho, Jesus Cristo, viesse a essa terra, a esta vida debaixo do sol, Jesus Cristo, para que ele experimentasse essa vida, essas injustiças, essas dores, esses sofrimentos, porém sem pecado. Ele viveu a vida perfeita que deveríamos viver e não conseguimos. Ele cumpriu a lei perfeita de Deus que nós não conseguimos. Ele guardou todos os mandamentos, ele teve prazer nos mandamentos do Senhor e temeu a Deus com todo o seu coração. Mas mesmo assim, ele recebeu o castigo, a pena, o sofrimento, a condenação que eu e você merecíamos receber. E na cruz do Calvário, Cristo morreu pelo seu e pelo meu pecado. Porque esse nosso jeito de viver, ignorando Deus, a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia diz que aquele que vive dessa forma está perdido e precisa de salvação. E Cristo vem à terra, vive a vida que deveríamos viver e morre na cruz por nós. Então, na cruz, aquilo que eu merecia receber, a condenação por uma vida longe de Deus, uma vida vazia, uma vida construída sobre vapor, Cristo toma sobre ele essa condenação. E se eu creio verdadeiramente que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então eu recebo a vida de Jesus, eu recebo a salvação de Jesus. E eu agora posso viver uma vida, não apenas debaixo do sol, mas eu vivo uma vida com a certeza de que, quando eu fechar os meus olhos aqui, ainda que eu experimente todas as dores e questões que o texto nos mostra, eu tenho uma esperança firme, uma esperança que não falha, uma esperança baseada no fato de que Jesus Cristo está vivo, porque ele morreu pelo seu e pelo meu pecado. E é isso que o livro de Eclesiastes aponta. Ele aponta para o Salvador. Ele aponta para uma realidade. Você precisa da salvação de Jesus. E se você já é um cristão, se você já reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa sempre se lembrar de que o Senhor está com você, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, que você recebeu de Deus, o Espírito Santo, Deus conosco, Deus em nós. E você hoje pode temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Cristo deu a você a salvação, a capacidade e o poder vindo do Espírito Santo para viver uma vida digna debaixo do sol. Então você pode viver essa vida de forma a honrar a Deus, de forma a desfrutar a vida, de forma a aproveitar as boas coisas da vida, desde um bom café, um bom chocolate, um bom almoço, a alegria do trabalho, mas também você recebe a capacitação para encarar as injustiças da vida, as dificuldades da vida, os sofrimentos, as complexidades, sabendo que você tem uma âncora que não falhará jamais. Você tem um Salvador, você tem um Senhor. E quando a sua vida terminar aqui nessa terra, você tem a certeza que você estará com Cristo. E um dia Cristo voltará. E esta terra
será feita novamente. Um novo céu e uma nova terra. Deus quer hoje lembrar a você, através do livro de Eclesiastes, que é possível ter uma boa vida debaixo do sol, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das complexidades da vida, porque Jesus Cristo é o Senhor e Salvador daqueles que entenderam, que receberam e que Deus deu a eles a graça de saberem que as suas vidas estão firmadas nele e não em Hevel, em vapor. É isso que o texto de Eclesiastes chama você e eu, hoje, a tomarmos uma decisão. Quero convidar você, se você não é um cristão, se você não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, se você acha que você se basta pelas suas obras, pelo seu bom comportamento, a você arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele seja o Senhor e Salvador de sua vida. Se você já é um cristão, quero convidar você a hoje rededicar a sua vida, reconsagrar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele seja o seu Senhor mesmo, para que você possa experimentar uma vida debaixo do sol, sabendo que o sol da justiça, o Senhor Jesus, lhe garante vida aqui e vida eterna com Ele, eternamente para a sua alegria e eternamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você possa viver uma boa vida debaixo do sol, tendo o Senhor Jesus Cristo como âncora, como Senhor, como base, como a essência da sua vida. Que Deus te abençoe.